aproveitar também, passando para um próximo capítulo, eu quero te ouvir sobre Walter Delgatti, e o que a gente passa a saber agora é da relação dele com o Ministério da Defesa, né? Essa elaboração do dossiê que foi entregue ao TSE, os encontros com o próprio Jair Bolsonaro. Na semana passada, em depoimento na CPMI, ele trouxe sobre a questão sobre o grampo de Alexandre de Moraes, sobre um possível indulto por parte de Bolsonaro. Como você vê esse caso todo nesse momento? Esse caso é até interessante a gente comentar, Thalita, porque você vai rememorar que há alguns meses atrás, acho que há uns 2 meses, eu tive aqui e fiz uma revelação de um novo esquema envolvendo deputados bolsonaristas, que envolvia o pagamento, possivelmente, de propina ali, ou rachadinha, com atividade de divulgação de atividade parlamentar. E no episódio eu citei a Carla Zambelli e disse, inclusive, que tinha uma empresa aqui de Aracaju, e assim como empresa de outros lugares, que trabalhava supostamente com edição de vídeo. Quem fizer a busca aqui no TVT, no Bom Para Todos, vai encontrar, acho que há uns 2 meses atrás da minha participação aqui, a gente falando sobre isso. E a polícia descobriu, inclusive, que a Zambelli pagava ele por esse esquema que a gente divulgou aqui com exclusividade na época e que quase ninguém sabia. E eu tenho outras denúncias para fazer muito em breve também. Já estou em outros faros aí para mostrar outros esquemas, mas enfim. Nesse caso aí, para mim está claro o seguinte, independente da materialidade que o Walter vem a trazer de prova para falar sobre o que o Bolsonaro disse ou deixou de dizer, se tiver materialidade desses encontros dele no Ministério da Defesa, la maison tombe, né, como a gente costuma brincar, né, a casa cai, porque seria mais um claro crime contra a democracia. Eu acredito também que possam ter mensagens aí no celular da Zambelli que podem comprometer o Bolsonaro. Eu acabei de ver, inclusive, que a CPMI, se não me falha a memória, a senadora Elisiane Gama conseguiu, né, a quebra do sigilo telefônico de Valdemar Costa Neto, porque eu tenho uma tese que eu também já trouxe aqui, que eu acho que essa paixão louca ali do Valdemar por manter-se do lado do Bolsonaro tem a ver com a ameaça do Bolsonaro contra o Valdemar, supostamente, por dinheiro que tenha passado ilegalmente no PL de esquema do orçamento secreto, né, como chamava antes, né? E por que isso? Porque Bolsonaro foi campeão em doações, Thalita. Ele recebeu no último pleito 84 milhões de reais em doações para a eleição. Inclusive muitos empresários muito famosos e que se beneficiaram, inclusive, com verba direcionada de orçamento secreto. Então, o que é que eu acho? Rememorando aquela mensagem que o Bolsonaro mandou no grupo lá no início de maio, dizendo que se for preso vai entregar todo mundo, isso está preocupando o Valdemar. Por isso que ele está fazendo de tudo ali para tentar salvar o Bolsonaro, desviar o foco do caso do hacker, né, do Walter Delgatti, porque ele sabe que se o Bolsonaro cair, ele vai ter a boca frouxa, né, como a gente costuma falar aqui no Nordeste. Ele vai falar tudo que vier na cabeça dele. E aí, a gente precisa separar outro fator também, né, no caso do Walter. O caso Zambelli e o caso Bolsonaro. O caso Zambelli tem provas abundantes. Inclusive, tem um hacker que o Marco Feliciano citou na CPI, chamado Thiago, que é conhecido no mundo hacker como Chiclete, que ele disse que ele foi preso em 2019 com o Walter e que acabou conhecendo a palavra de Deus na prisão com o paraplégico que anda, né, o Oswaldo Eustáquio, e que de lá para cá a vida estava mudada. Só que tem um fato que talvez o cosplay de pastor não lembre. O Thiago foi preso também no dia 2 de agosto. E sabe qual que é a cidade que o Thiago mora, Thalita? Águas Claras, a mesma cidade onde a empresa do senhor Hernani e da senhora Mônica, né? Hernani era o assessor, o G. Hernani, assessor da Carla Zambelli, e a Mônica, esposa dele, que prestava serviço desde 2021 como um MEI, que os grandes veículos da mídia também não citaram isso, né? Desde 2021 ela já prestava serviço para a Zambelli como um MEI. E há poucos meses atrás ela virou uma empresa LTDA, né, uma ERL, na verdade, porque a movimentação bancária aumenta, passou a ser R$9 mil no que ela recebia ali de transações. E aí ninguém citou isso. Mas o hacker que ele citou lá, que está transformado, foi preso, acusado de estar envolvido também na invasão do CNJ. Quase ninguém citou esse caso. O nome dele é Thiago Barbosa, se não me falha a memória, mas o universo de hackers, né, ele é conhecido como Chiclete. E ele é apontado como um dos envolvidos, e por coincidência, né, porque o bolsonarismo é repleto de índices de coincidências inacreditáveis, ele mora na mesma cidade que
a empresa que era utilizada como laranja para poder pegar dinheiro para passar por Walter Delgatti está instalada. Para fechar, acho que nas últimas vezes em que você esteve aqui, a gente falou sobre possibilidade de Bolsonaro preso. E parece que isso vai se concretizando, materializando aos poucos, né? Qual a sua perspectiva hoje em relação à prisão de Bolsonaro? Muita gente tem me perguntado isso, né? E aí, como eu sou aluno de direito, eu gosto de sempre me pegar a materialidade, né? De acordo com o que diz o Código de Processo Penal, no artigo 312, ele poderia ser preso a qualquer momento. Porque em vários dos casos aí que ele é investigado, que ele é indiciado, ele tem tentado agir, supostamente, né? Vamos dar aqui a presunção de inocência a ele ao contraditório e ampla defesa, obstruir provas. A fala do advogado do Mauro Cid dá a entender que ele pode estar ameaçando testemunhas. A todo o trâmite para recuperar o relógio lá nos Estados Unidos para devolver mostra também a ciência do crime cometido. Então, para a aplicabilidade da lei, o ideal hoje seria que ele estivesse preso. Então, se você me perguntar o que é que vai acontecer, a qualquer momento a polícia pode pedir a decretação da prisão do Bolsonaro, né? Porque quem faz o pedido é a polícia. Então, materialidade já tem. Vai depender, claro, que da magistratura e do Ministério Público. Eu até estava lendo uma matéria agora que, para mim, pouco colabora com o trabalho muito bem feito que a Polícia Federal tem feito, né? Uma matéria do Globo, eu não vou citar o repórter, que disse que a polícia está esperando um clima para poder prender o Bolsonaro, porque o clima não é o ideal. Polícia que esperava clima era a polícia da Lava Jato. A Polícia Federal do governo atual, ela age com autonomia, ela não espera clima. Ela age de acordo com a materialidade. Ninguém sabia, por exemplo, que ia ter um clima algumas semanas atrás e que o pai do Mauro César Cid ia ser envolvido no que aconteceu. Então, esqueçam isso, tá? Porque isso até meio que macula ali a ação autônoma que a Polícia Federal tem, porque o Ministério Público, como eu li na matéria, o STF e a Polícia Federal estão esperando o momento oportuno, ter um clima melhor, inclusive com a saída do Aras, para poder ter o pedido de prisão preventiva decretada. Mas peraí, o pedido de prisão preventiva, o pedido de investigação envolvendo o pai do Mauro César Cid foi negado pela Lindora Araújo e o ministro Alexandre de Moraes não aceitou e promoveu a batida do mesmo jeito, a busca e a apreensão. Então por que vai depender do Aras aceitar ou não aceitar a prisão preventiva? Isso é meio que para macular ali a imagem da polícia. Só que qual que é o ponto que eu acho que está faltando acontecer, Thalita? Quando você vai lembrar que da Operação Lava Jato, toda vez que tinha alguma coisa, fazia-se questão de reunir-se ali os membros da polícia, com a força-tarefa do Ministério Público, para falar o que tinha sido feito. Às vezes não tinha sido feito nada, mas eles iam lá e falavam que tinha prendido ali, como eles falavam, o operador do esquema. E sempre escolheu o esquema para atribuir aquele indivíduo como suposto operador. Agora a Polícia Federal não fica dando entrevista, por quê? Porque o foco é fazer o trabalho dela. E que quando for dar uma entrevista, inclusive com a prisão do Bolsonaro, eu acredito que vai ser o momento que a polícia vai dar essa entrevista, diferente do que aconteceu com o Dallagnol, que mostrou um PowerPoint muito mal feito, onde aparecia o Lula no meio, um monte de seta, e entre as diversas falas que ele trouxe, ele disse que crimes de colarinho branco, né, junto com o Robito lá, crimes de colarinho branco não deixam rastros. Então, por isso, eles não têm provas materiais em si, mas têm convicções. Eles falaram várias coisas. Entre as tantas coisas estavam, por exemplo, essa frase, né, totalmente desconexa da realidade. No caso de agora é diferente. Antes o Ministério Público, a Polícia Federal do Dallagnol e a Justiça do Moro prendia as pessoas e falava, diga tal nome. Eles iam lá e incluíam. Nesse caso, os nomes estão lá, nas mensagens do telefone, nos áudios, nas ligações, nos recibos de compra e recompra, nos depósitos bancários, e isso não tem o que questionar. Então, o que é que eu acredito que está acontecendo? Inclusive, na matéria traz um ponto que eu achei interessante, que a polícia diz que existe já provas de que o Bolsonaro estaria tentando atrapalhar as investigações. Só que eles não querem tornar isso público ainda. Isso, segundo a matéria, uma fonte da Polícia Federal contou. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente não sabe. E aí as pessoas estão falando assim, mas o Bolsonaro pode fugir do Brasil, porque eu já tenho um mês denunciando que o passaporte dele deveria ser apreendido. A Polícia Federal está monitorando o Bolsonaro, gente. E não é a polícia que me disse isso, não. É uma praxe da polícia, seja civil, seja federal, quando está em uma investigação. E que existe esse risco, por exemplo, de se evadir do país, eles têm ali, e ele sabe que ele está sendo observado. Por isso que ele está com medo, por isso que ele está chorando de novo publicamente. Ele sabe.
Hoje, se tem duas coisas que é certa, se quer certas, perdão, primeiro, o Mauro Cid vai falar mais do que muita gente imagina, e a segunda é que o Bolsonaro vai ser preso. Agora, a gente precisa também pedir ao público que tenha um pouco de paciência para que não aconteça como aconteceu na Lava Jato. Porque Bolsonaro vai ser preso porque tem provas. Diferente do que aconteceu com o Lula durante a Lava Jato, que se levou em consideração documentos apócrifos, que, ou seja, não era assinado, documento rasurado, depoimento forjado, várias testemunhas impedidas de depor, que isso era um absurdo, né? Como aconteceu no caso do Tacla Duran, por exemplo, que a defesa do Lula pedia para ele testemunhar e o Ministério Público e a Justiça do Moro não aceitavam. Então, tenham calma, a lei vai ser cumprida, só que precisa ter o trâmite legal, porque mesmo com tudo isso sendo seguido, eles já começaram a narrativa de que tudo que está acontecendo é perseguição política. E não é. Se fosse perseguição política, ele teria sido preso no dia 30 de março, quando ele voltou para o Brasil.